Você sabia que o rei Charles ele não precisa pagar imposto da herança que ele vai receber da rainha Elizabeth? Fica nesse vídeo para entender mais. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo o vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como a herança que o rei Charles vai receber da falecida rainha Elizabeth não vai incidir imposto sobre a herança. E eu vou explicar como isso tem a ver com você, como você poderia se beneficiar pela ideia por trás. Não é bem exatamente igual, mas eu vou explicar por que isso acontece e como você poderia se beneficiar disso. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa sugestões de vídeos, comentários, me segue no Instagram e apoia muito o trabalho do canal. E vamos lá pro vídeo, né? Pro conteúdo. E essa notícia aqui, que fala que todos os ativos pessoais da falecida rainha Elizabeth agora passaram automaticamente para o rei Charles, já que ele é o filho dela e o herdeiro, e já que ele é oficialmente o rei. Mas existe uma cláusula legal que ele não vai precisar pagar os 40% de imposto sobre herança, porque na Inglaterra existe uma tabela que pode ir até 40% de imposto que você tem que pagar na herança de ativos, de bens. Mas para evitar, e a lei realmente é nesse sentido, que para evitar a erosão do patrimônio da família real, nessa transferência não incide imposto, então ele não precisa pagar imposto. E assim, de cara parece ser um pouco injusto isso, né? Porque todo mundo paga. Mas por que que isso acontece? E como que você poderia se beneficiar disso? Eu vou fazer várias ressalvas e explicar melhor ao longo do vídeo, mas aqui é uma notícia melhor, que por que que o rei Charles não vai precisar pagar o imposto de herança no Duchy of Lancaster State, que na verdade é como se fosse uma holding, seria uma trust. Não é exatamente isso, mas seria como se fosse uma trust, que eu vou explicar no final o que que é. Na verdade, esse Duchy of Lancaster, ele faz parte do patrimônio pessoal da rainha da Inglaterra. Foi constituído ao longo dos anos, foi criado em 1400, por exemplo, tá aqui nessa notícia aqui. Foi criado em 1399 pelo Henry IV. E ele tem vários pedaços de terra no norte da Inglaterra e também um hotel aqui, Savoy London, é um hotel que pertence. E a rainha também tinha a renda dela pessoal, que existe um patrimônio da família da monarquia britânica, que é diferente do patrimônio pessoal da rainha Elizabeth. E esse Duchy of Lancaster faz parte do patrimônio pessoal e também vai virar patrimônio pessoal do rei Charles. Mas isso não vai incidir imposto sobre herança, porque por causa dessa lei que existe na Inglaterra, ele é isento de pagar imposto sobre herança para evitar a erosão do patrimônio da família real. Inclui vários pedaços de terra, esse hotel e diversos espaços de office, né? E, enfim, mas por que que ele não vai precisar pagar? Porque em 1993, o governo do Reino Unido passou uma lei não vai incidir imposto sobre a herança na transferência de ativos, de bens, de um soberano para outro. O que seria o soberano? O soberano seria o próprio rei, a figura do rei e da rainha. A rainha é uma soberana e o rei Charles também. Então, nessa transferência de ativos de um para o outro, não incide imposto. Mas isso, na época, essa lei de 1993, porque a própria rainha, na época, ela não pagava imposto de renda. Ela não era obrigada a pagar. E ela, voluntariamente, na época, quis pagar. Então, ela se propôs a pagar e ela paga imposto de renda sobre os rendimentos que ela tem, por exemplo, com esse hotel e tudo mais que ela tinha, né? Que faleceu. Mas nisso, o primeiro-ministro da época, ele afirmou que nessa transferência em herança, eles não precisariam pagar, seriam isentos quando houvesse o falecimento do monarca. Então, não incide imposto sobre herança nesse patrimônio pessoal, como os castelos, obras de arte, coroas, né? Tudo patrimônio pessoal. Então ele não precisa pagar. E se fosse qualquer pessoa comum, que não fosse o rei, teria que pagar até 40%, né? Que é um valor bem alto. Aqui no Brasil é bem menos. O Brasil tem um imposto sobre herança, que seria o ITCMD, bem baixo comparado com outros países, mas na Inglaterra pode ir até 40%. Esse é o teto máximo. E a explicação é justamente isso, para evitar o monarca, ele não é legalmente obrigado a pagar nenhuma taxa, nenhum imposto no Reino Unido. Mas, né, não era. Ele, na verdade, ainda não é. Mas a rainha, em 93, por causa dessa lei, ela voluntariamente quis pagar. E provavelmente o rei Charles também vai fazer a mesma coisa. Eles pagam, mas eles não são obrigados a pagar também nessa transferência de ativos. E provavelmente ele não vai pagar, né? Não vai precisar pagar. E vamos supor que seria um valor muito alto, porque o patrimônio é muito grande, né? E ele não vai precisar pagar. E a explicação é justamente isso, aqui é a explicação. Essa isenção legal é justamente para salvaguardar a erosão do patrimônio
do monarca, desse soberano, para que o patrimônio dele não se dilapide ao longo do tempo com essa transferência com a morte, né, do monarca. Mas assim, você para pensar, isso acontece com todas as pessoas. Quando um pai de alguém, a mãe, morre, né, você tem que pagar o imposto ali sobre a herança para você poder ter direito àquilo. Mas com eles não. Mas existe uma maneira legal de você, não de você não pagar, porque isso é evasão fiscal, é crime, mas existe uma maneira através de um planejamento patrimonial em que você pode pagar menos, que é através da constituição de uma holding familiar, uma holding patrimonial, que inclusive é um vídeo que eu já fiz. Eu vou deixar aqui como que com uma holding patrimonial, uma holding familiar, você paga menos impostos com aluguéis, por exemplo. E você também pode fazer um planejamento patrimonial sucessório para pagar menos. Em caso de morte de alguém, algum familiar, você vai pagar muito menos com essas estruturas legais, societárias, para você... E tudo é legal. Se chama elisão fiscal. Em vez de você pagar, porque nós todos temos que pagar impostos, em vez de você pagar na pessoa física, você faria através da pessoa jurídica, através de uma holding, né? Ou através de um trust mesmo, que eu vou explicar também o que é um trust, de maneira internacional. Então, assim, você poderia fazer isso instituindo uma holding patrimonial aqui no Brasil, com imóveis, os imóveis que você tem, você coloca dentro da holding para pagar menos impostos, inclusive, como explicado nesse vídeo, e quem se interessar pode ver, que vai estar o link. E através de um trust, que é mais ou menos o que seria esse Duchy of Lancaster, seria mais ou menos como se fosse um trust, né? Ele concentra ali todos os bens, essas terras, esse hotel, e ele pertence à rainha. Pertencia à rainha, agora pertence ao rei Charles. Mas é como se fosse uma holding ali que tem aqueles imóveis, esses bens, esses ativos, né? E ninguém é impedido de fazer uma holding, pode fazer um trust, mas você tem que ter um patrimônio considerável para poder fazer isso, né? Mas o que é um trust, né? Essa aqui é a estrutura de um trust. Um trust é basicamente é como se fosse uma estrutura societária que não existe aqui no Brasil, como se fosse um contrato, não existe no direito brasileiro, apenas existe no exterior, como em jurisdições da common law, que seriam basicamente Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, Ilhas Cayman e algumas outras jurisdições, mas basicamente da common law, que vem do direito anglo-saxão, em que é possível fazer um trust. E o trust basicamente é um contrato feito entre 3 pessoas. O settlor, que é o instituidor do trust, o trustee, que é quem vai tomar conta do patrimônio do trust, e os beneficiários. O settlor é um instituidor, seria como se fosse uma pessoa que tem uma casa e ele quer deixar a casa para os filhos. Então ele cria um trust que seria como se fosse uma pessoa jurídica, mas não é uma pessoa jurídica. Ele cria um trust que vai ser administrado pelo trustee, que é uma pessoa, como se fosse um administrador profissional, que ele vai administrar os bens do trust em benefício dos beneficiários, que seria o filho. Por exemplo, um pai tem um imóvel, ele não quer que o imóvel fique no nome dele, por qualquer motivo que seja, por dívida, por medo de algum problema na família, algum problema de solução de casamento. Então ele constitui um trust, faz um trust para que um trustee vai administrar aqueles bens em benefício dos beneficiários. Então, aqueles bens serão dos beneficiários, do filho ou de qualquer outra pessoa que ele queira, né? Então, uma relação entre três partes. O instituidor, que é o settlor, o trustee, que é o administrador dos bens do trust, e os beneficiários. E também existe a figura do protector, que é como se fosse, não é obrigatória, mas seria como se fosse uma pessoa que vai estar conferindo ali se o trustee está fazendo tudo corretamente do trust. Então, os bens deixam de ser daquela pessoa, do instituidor do trust, e passam a ser do trust em si. E os bens, é importante ressaltar que esses bens, esses ativos, não são trustee. O trustee apenas administra, ele não tem direito a nada ali, apenas ao pagamento para fazer aquele serviço ali de administrar os bens, né? Basicamente isso é um trust, é uma estrutura que não existe no direito civil brasileiro, então é até um pouco difícil de compreender, mas é uma estrutura muito, muito eficiente como forma de planejamento patrimonial e sucessório, e também para você pagar menos impostos, menos taxas, e é tudo permitido legalmente, desde que feito da maneira correta. Além do trust, que é uma estrutura internacional, você também poderia fazer uma holding patrimonial no Brasil, que também você tira os bens do seu nome, né? Os bens estão no nome de uma pessoa jurídica ali, provavelmente. Então, aqui, só para explicar, então, basicamente, o que você poderia fazer, né? Nesse caso do rei Charles, ele vai pagar 0 de imposto. Isso é uma exceção pro caso dele, né? É uma isenção, ninguém vai ter esse privilégio, porque ele é um rei, mas você pode
fazer estruturas societárias, um trust, uma holding patrimonial para pagar menos impostos, tudo legalmente. Então, o que muitas pessoas fazem, que tem um patrimônio, por exemplo, aqui no Brasil, você pode montar um trust e você tem uma companhia offshore também, se você tiver um imóvel nos Estados Unidos, algo do tipo, você tem um imóvel, em vez de você ter esse imóvel no seu nome, pessoa física, que paga muito imposto, é muito oneroso, você tem uma companhia offshore, tem esse imóvel, e você também tem uma companhia offshore, né, com uma conta bancária no exterior, e você tem por exemplo, uma holding patrimonial que tem os imóveis no Brasil. Então, esses imóveis no Brasil, em vez de estar no seu nome pessoa física, está no nome dessa holding que você tem, e essa holding, ela é controlada por uma companhia offshore, e você tem outra companhia offshore que tem os imóveis que você tem nos Estados Unidos, por exemplo. E essas duas companhias estão em nome do trust, né? O trust nas Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, e você é um instituidor do trust, você não é o dono do trust, porque o instituidor do trust não é o dono do trust, o settler. Ele apenas instituiu o trust, ele pode ser um beneficiário, o instituidor do trust não é o dono. Não existe dono no trust, existe um instituidor, o trustee, que é o administrador, e os beneficiários. O instituidor pode ser um dos beneficiários, não obrigatoriamente, pode ser só outras pessoas que ele queira, né? Então essa é a mágica da questão aqui, que você torna o seu patrimônio pessoal, não é seu, ele deixa de ser seu, né, do instituidor, no caso, e é uma maneira de você proteger seu patrimônio de ameaças, vários tipos de ameaça, de risco político no Brasil, no país, risco econômico, risco de sucessão, risco de dívidas contra credores, né? Então essa é uma estrutura relativamente comum, mas para fazer isso requer patrimônio, um patrimônio considerável, mais ou menos, e você tem que ver os prós e contras de cada caso concreto, ver se vale a pena ou não. Mas isso é um ponto que você poderia associar junto a essa questão, porque se o próprio rei não precisa pagar imposto, nós, né, somos obrigados a pagar, mas essa é uma maneira de pagar menos, né, que se chama elisão fiscal. E então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desses insights, tenha sido proveitoso. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem mais conteúdo sobre trusts, sobre companhias offshore, sobre holding patrimonial, deixa nos comentários aqui o que você achou. E é isso aí, galera, muito obrigado pelo vídeo e até a próxima.